Bem, eu sou hipnoterapeuta, não sou ufóloga. O que acontece do que a gente vai estar falando aqui sobre alguns sintomas, algumas formas padrões, vamos dizer assim, de contatar, de abduzido, nós vamos falar um pouco disso. Um dia me aparece um caso de abdução em regressão de memória. Qual é a diferença? Muitos falam em terapia de vida passada, né, que leva a uma outra vida, e a regressão de memória é aquele momento que eu levo até a barriga da mãe, nessa vida. E aí eu passo, então, a contar primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, então, assim sucessivamente, aos 7 anos de idade, aquela pessoa, então, teve um caso de abdução que eu também não sabia do que se tratava, nem eu e nem ela. E aí, o caso, na hora, ela me contou, eu já relatei várias vezes, não cabe agora falar aqui, porque senão eu não consigo ir até onde eu quero ir. Enfim, a partir daquele momento, eu tive que me interessar pelo assunto, comecei a entrar dentro de grupos ufológicos. Por eu estar na mídia social, rede social, por eu fazer um trabalho de atendimento, que eu chamo de Cyber Divan, ou seja, eu atendo as pessoas via Skype, e atende o mundo inteiro. Brasileiros de todos os estados, brasileiros que estão em outros países e também os portugueses, que tem bastante caso também bem interessante. Então isso foi acontecendo na minha vida, né? Como eu percebo que alguns casos, como ele falou a respeito do John P. Mack, que também era um psiquiatra em Harvard e que de repente em consultório começou a aparecer esses casos. E ele começou a pesquisar, ir atrás, tal, foi muito perseguido por pessoal de Harvard mesmo, achava que ele tinha ficado louco, e assim como também me acho. A mesma coisa, você imagina uma terapeuta que de repente começa a falar de abdução e de contato alienígena, não é? Aí vocês podem imaginar o que eu sofro no meu dia a dia. Mas enfim, eu imagino que nós somos algum tipo de escolhido, né? Para poder estar operando dentro dessa linha, que não é fácil não. Bom, falando um pouquinho dos casos que aparecem para mim lá, que é padrão, dentro do consultório, então os casos de... Qual é a diferença, primeiro, em abduzido e contatado? Muitas vezes me perguntam, fazem essa pergunta. Para mim não tem diferença. Por quê? O cara que é contatado, ou de repente tem alguma função, ou trabalha para algum tipo de linhagem, se o contato chegar e falar assim, vamos ali comigo, a pessoa não vai. Então, automaticamente, ele é levado. Então, sempre é meio contra a vontade da pessoa, porque é uma coisa que ela ainda não entende. A diferença, talvez, da abdução seria que, no caso dos Greys, por exemplo, da invasão, seria mais uma coisa de estar trabalhando um lado de pesquisa nas pessoas. Então, pelo que a gente vê dos casos de abdução, o Grey ele não manifesta nenhum tipo de sentimento, ele não fala, ele não tem diálogo, ele não se manifesta. Aparece sempre, como ele diz, 2, 3 no máximo. E fazem o que tem que fazer, pegam a pessoa e vão embora. De forma física, seja aí numa estrada, num local, no próprio quarto da pessoa, ou dormindo, não importa, a forma não importa. Se é um caso, por exemplo, que vai pegar a pessoa em corpo físico, que como foi o caso desse primeiro caso que eu atendi, quando a pessoa volta, passaram-se algumas horas, às vezes até dias, e aí fica aquele que a gente chama de missing time, a pessoa fica sem saber o que aconteceu e, via de regra, ela não se lembra. Por que não lembra? Porque não tem interesse de que ela lembre disso, eles não têm interesse que você se lembre. Só que aí a pessoa passa a ter esses tipos de sintomas. Isso é padrão dentro de abduzido, mais de abduzido do que de contatado. O contatado, depois que ele entende o processo, ele passa a gostar realmente e passa a ter esse contato mais vezes, vamos dizer assim. Tá certo? Também não vai lembrar. Vai ser de forma astral, vai ter também outros sintomas, outros insights, mas também não lembra o filme inteiro. A grande maioria é assim, tanto contatado quanto abduzido. Por isso o grande número de pessoas que estão procurando a hipnose. Por quê? Porque através da hipnose regressiva você leva essa pessoa naquele momento do contato, para entender o que está se passando.
para entender o que está acontecendo. Existem casos, por exemplo, de Grey que abduzem, e abduzem já vem de família. O que tem naquela família que interessa aquela linhagem, né? A linhagem do Grey a gente não sabe, mas normalmente é recorrente. Tá? Vai passando. E as pessoas mais antigas, por entenderem, esse assunto já é tabu, ainda é tabu para nós, inclusive, a grande maioria leva como coisa do demônio. Coisa do demônio, leva para a igreja. Pela estatística que eu tenho feito, muitos se tornam evangélicos, né? E não querem nem ouvir falar do assunto. Mas é uma coisa recorrente dentro dessa família. E normalmente esse contato, ele começa mais ou menos por volta dos 7 anos de idade. É a hora que a pessoa começa a desenvolver algum tipo de contato. Algum tipo de sonho estranho, ver imagem, começa a desenvolver, sair do corpo. Só que depois da idade adulta, ele meio que esquece, ou é alguma coisa que ele não faz muita parte do nosso dia a dia, e aí ele vai deixando de lado. Lá pelos 18, 19, 20 anos, começa a aparecer os sintomas, porque os sintomas já ficam característicos nessas pessoas. Então vai ser uma pessoa que vai buscar religião, todas, para buscar as suas respostas, não consegue. Ele vai ser um apaixonado por ufologia, ou vai adorar o céu, vai querer falar desse assunto. Falo que todos que estão aqui provavelmente são contatados ou abduzidos, porque não existe pessoa comum que não se interessa por ufologia. Essa palavra contatado não era muito bem vista dentro da ufologia tradicional. No caso de abdução, sim. Mas que é grande, vocês viram hoje pela manhã o Fábio Gomes fazendo aquele relato, que de fato a maior parte, mais de 70%, é de contato, contatismo, não é abdução. Tá certo? Bom, então tá lá alguns dos sintomas: memórias a bordo de nave, algumas experiências dentro de nave, nem sempre, eles não têm muito interesse não. Elas podem surgir com memórias difusas ou em sonhos confusos, as pessoas nunca têm o feedback da coisa toda. Também há sintomas físicos, como acordar cansado, partes do corpo podem sofrer ferimentos leves, marcas, vermelhidão, embora de origem desconhecida. Depois nós vamos mostrar fotos a respeito disso. Sonolência inexplicável e fora de hora, extrema sensibilidade ao barulho, até zumbido no ouvido, isso é uma característica também de contatado. Problemas nas costas ou no pescoço, problemas de sinusite, sangramento nasal, que também é uma característica que aparece muito na criança, principalmente aos 7 anos de idade. Isso já seria caracterizado do que falam a respeito dos implantes. Nós já tivemos casos aqui também, num outro grupo no sítio, que o rapaz veio me mostrar o que ele expeliu do nariz, esse chip. Pressão arterial baixa, normalmente é uma pessoa que está sempre gelada. Esse é o caso do abduzido e contatado. Nas mulheres, ausência de menstruação, gravidez falsa, distúrbios alimentares, insônia, problemas para dormir à noite, urinar na cama até muito tarde na infância e paralisia do sono. Eu li um pouquinho rapidinho, porque a respeito das mulheres, normalmente a mulher que é abduzida e vem muito, elas me procuram muito porque não conseguem ter filhos. São pessoas que estão numa faixa etária entre 25 e 39 anos que não conseguem ter filhos. Por quê? Porque são abduzidas e são retirados todos os seus óvulos. A fim de quê? Perguntei eu para um Grey numa dessas sessões. A fim de melhorar a raça, trabalho nisso, e a fim de também formar híbridos para colonizar outros sistemas, outros planetas, de dominação grega. Eles dizem o seguinte, as várias linhagens que aparecem na hipnose, que o jogo não é o jogo da destruição, quer dizer, nenhum deles está a fim de destruir o planeta. Mas o jogo é o da manipulação, do poder, eu quero para mim. Então eu vou trabalhar em cima disso, em cima da frequência que tem aquele planeta, e aí eu vou dando
a tecnologia, aquilo que vocês querem, e aí eu manipulo. Mas, na verdade, o ser humano é que dá essa condição, vamos dizer assim, nós daremos essa condição a eles, de poder ter essa dominação. Então, o jogo é o jogo da dominação, do mais forte em cima do mais fraco, e nunca a destruição. Todos eles, todas as linhagens que aparecem, e eu trabalho com, normalmente, que aparece para mim são os reptilianos, os greys, os insetoides, os anfíbios, os que têm aparência de anfíbios grandes, altos também, alguns que a gente chama até de polvo, que tem tentáculos, e também os chamados seres de luz, né? Os de Arquituros, os pleiadianos, orianos, né? Não que tudo que venha de Órion seja luz, tem os reptilianos também que vem de lá, muita coisa que vem de Higel, aparece muito, né? E isso tudo explicado para ele, não entendo nada disso aí. E até tem algumas estrelas em Higel, que eles me falaram Alniat, e você, Chico, qual que é a sua? E a gente não entende nada da astronomia, vem muitos detalhes nessas sessões de hipnose, que é uma coisa impressionante. É sempre individual. A abdução é sempre individual para a pessoa. Alguma coisa que vai passar ali para a pessoa tem a ver com aquela pessoa. Mas a gente consegue fazer algumas perguntas e eles respondem. Às vezes, eles dizem assim para mim. Quando eu pergunto, eles dizem assim: você só vai até onde você pode ir. Então, não passa dali. Tá? Então, não tem como eu saber mais do que aquilo. Outra coisa, as pessoas que vêm, que são contatadas e abduzidas, são pessoas que também já vêm pré-programadas para fazer hipnose. Facilmente elas entram em hipnose. Então, quando a pessoa chega para mim dizendo que é um contatado, um abduzido, eu faço toda uma anamnese, uma pesquisa em cima, para poder trabalhar e ver se aquilo não é invencionista. Por quê? Porque hoje a coisa está na internet, todo mundo lê e tal. Só que o cara que vem achando que é um contatado e abduzido, ele normalmente já vem com a história pronta. Aquele que vem inventando. Então, ele vem contando tudo, ele já... Ou então ele é a reencarnação de Buda, disso, daquilo, ele já começa uma coisa lá em cima. E existe, logicamente, os casos de esquizofrenia. Só que o terapeuta, não é? Por isso que a diferença entre um hipnólogo apenas e um hipnoterapeuta, uma pessoa formada dentro da psicanálise como eu, é diferente, porque a gente sabe que você está lidando com um esquizofrênico ou uma pessoa que tem uma psicopatologia e que está fazendo uma invencionice. Então tudo isso é visto na sessão e eu acabei tendo que acreditar na coisa, porque logicamente os dados que vêm são muito ricos mesmo. Quem quiser ouvir algumas das minhas sessões que alguns clientes permitem que sejam gravados, está no meu canal do YouTube, se procurar no Google pelo meu nome Cássia Faria, vai achar, tem algumas coisas lá gravadas. Mas eu quero parar um pouquinho também na paralisia do sono, a chamada catalepsia. Muitas pessoas também me procuram a respeito desse sintoma, que não quer dizer que toda pessoa que tem paralisia do sono foi abduzida. O que é paralisia do sono? Não sei se é que alguém já teve. Você está deitado, de repente você está consciente, você percebe tudo que está em volta, o barulho, tudo, você tenta levantar, tenta se mexer e o corpo não sai do lugar. Quem já teve isso? Está vendo? Tudo abduzido. Se está aqui, certeza. Pois pode me procurar. Vamos resolver a história. Então, pode falar comigo também. Também. Então, não quer dizer que seja, mas faz parte dessa pesquisa, desse padrão, dentro de tudo que a gente catalogou aí. Às vezes a paralisia do sono pode ser um mecanismo de defesa apenas cerebral. Uma pessoa estressada, está muito cansada, até cansada às vezes fisicamente, e isso é um mecanismo de defesa do corpo estar ali descansando naquele momento, quer sair, quer fazer, e de repente ela fica paralisada. Então isso é um mecanismo de defesa cerebral também muito comum. Esses são os indícios de uma abdução noturna, quando o indivíduo é mais vulnerável.
Geralmente segue-se a uma inquietação e medo de relembrar essas experiências. Muitas experiências de abdução podem parecer simples viagens astrais, mas podem deixar vestígios físicos. Próximo. Há também uma série de sensações que precedem a abdução. Aí a sensação de paralisias, que a gente comentou agora, e às vezes nem só dormindo. Às vezes pode ser parado, de repente quer andar e não consegue, não sai do lugar. Medo, sensação de pânico, pressentimento de presença, sensação de que algo vai acontecer. Luzes estranhas no quarto, ainda que sejam pequenas, ou até luz piscando, a luz acende, apaga sozinho. Outras pessoas ao seu redor adormecem e não conseguem despertar de modo algum. Dá aquele desespero, a pessoa sozinha, a pessoa está dormindo, conversa com a pessoa, chama e a pessoa não responde. Por vezes o abduzido é levado fisicamente às naves, mas em outras ocasiões ele vai em espírito, energia, deixando o corpo na cama. Sonhos eróticos com pessoas desconhecidas e os seres não humanos, também é comum. Sonhos com gravidez ou parto, estranha conexão com crianças desconhecidas, imagens catastróficas e apocalípticas. Bom, imagens de seres de seres removendo fetos ou invadindo o útero, aquilo que eu falei a respeito da retirada de óvulos, não só de óvulo, mas também do esperma. Homem nessa faixa etária também, muitos hoje não se relacionam, também não conseguem ter filhos. Vão entender por que depois. Sonhos envolvendo exames médicos ou instrumentos incomuns e seres estranhos, sonhos com naves, bom, coisas estranhas, né? Próximo. Essa é a parte que mais me interessa, né? Porque como eu sou hipnoterapeuta, eu vou trabalhar naquele contato que deu aquele trauma na pessoa, vou trabalhar no trauma. Quer dizer, a pesquisa me interessa hoje, psicológica, mas não é meu forte é o trauma deixado por aquele contato. Tá? Então vamos lá. Então os sintomas: necessidade de dormir com a luz acesa, a pessoa passa a ter terror noturno, tem que dormir sempre de luz acesa. Dificuldades sexuais e de relacionamento, desejo estranho de mudar de residência, nunca está bem em lugar nenhum, falhas de memória de eventos da infância, sensação de ser muito mais mente aberta do que as outras pessoas, crença na existência de extraterrestre, falta de autoestima. Aí é um ponto interessante, que ao mesmo tempo que eu me sinto falando mais, ou sendo mais do que qualquer outra pessoa, e o abduzido e o contatado acaba desenvolvendo, de fato, telepatia, clarividência, algumas paranormalidades, começa a ficar muito tranquilo para ele, ao mesmo tempo ele tem a falta de autoestima. Então são pessoas muito carentes, que acabam buscando alguns nichos para poder se sentir mais aceito. Né? Então por isso que eles vão e se procuram fazer grupos, ou então religiões, eles procuram ser de alguma maneira aceitos. Mas sofrem muito com essa falta de autoestima. Na verdade é um vazio que sente por dentro, e não sabe originado do que ou de onde. Considerar animais e plantas tão importante quanto o ser humano, é uma característica. Desejo de ficar só, especialmente em local desabitado, né, e vai querer se isolar, meio escuro, nós já falamos. Manter a cama longe da janela, porque boa parte das abduções são feitas através das janelas abertas. Agora ninguém mais vai dormir de janela aberta. A claustrofobia também vai desenvolver vários medos, pânicos, várias síndromes. Muitos dos que me procuram têm síndrome de transtorno bipolar, síndrome do pânico, depressão, toque. Tudo isso é característica de abduzido. Dislexia, DDA, o que é isso? Disfunção, né? Déficit de atenção. Então, tudo isso faz parte. Se o povo aqui tem, já vai entendendo que faz parte. Tá. Pânico ou ansiedade em corredores, lugares fechados.
medo de médico ou dentista, não precisa dizer para quê, por quê, né? Tá? Sensação de estar sendo observado, pavor de agulhas, dificuldade em confiar nos outros. Isso também é uma coisa que dificulta o relacionamento. Porque não consegue confiar em ninguém. Né? Muito complicado. Se interessa por assuntos místicos, a gente já falou, vai buscar todo tipo de religião, interesse pelo meio ambiente, vegetarianismo e espiritualismo aguçado. Essa é a busca. Acho que o próximo. Medo inexplicável por certos animais, corujas, insetos, gatos. Isso é padrão também. Sensação de ser completamente diferente de seus pais ou de qualquer pessoa ao seu redor, a compreensão. Sensação de ter uma missão para cumprir. Isso também é uma sensação forte que vem na pessoa, que vem buscar. Tá? Que passa a ter essa... Isso tudo ainda sem consciência, isso nós estamos falando dos sintomas. Tá certo? Bom, a paranormalidade. Gosta de ver o céu, atração por ufologia. Sensação de estar recebendo mensagem telepática, isso também vai ficando forte. E acontece também porque é uma forma de contatismo. A partir do momento que eu consigo, os caras rearranjam lá a minha mente, eu consigo abrir esse canal de conexão, eu passo, não preciso mais ter o contato físico, nem ser levado, nem nada. Esse contato passa a ser telepático. E a pessoa passa a ser direcionada por aquela linhagem. Sensação de urgência em salvar o planeta, isso também é inerente. Dificuldade em viver uma vida humana comum, eventualmente vontade de abandonar tudo ou morrer. E hoje também existe um grande número ainda na segunda faixa etária, vamos dizer assim, nessa que eu falei, entre 25 a 40 anos, que também a gente percebe um grande índice das pessoas que vêm procurar, assim, voltado para as drogas, né? Alguma coisa muito complicada, porque não conseguem se entender e acaba indo pegando, se não tiver uma orientação, acaba que vai para um caminho estranho. Viagem astral também é uma coisa que acaba desenvolvendo, saída fora do corpo. Intuição. Falei sobre os sons agudos, né, que aparecem também no ouvido. Os odores sulfúricos. Borracha queimada, bolas de luz avistadas dentro de casa, figuras fantasmagóricas, vultos andando pela casa, medo de elevador, medo de janela. Bem, a gente foi um pouquinho mais rápido nesses assuntos, porque eu já venho falando isso nas outras palestras, fica cansativo, vamos ver o próximo. E aí a gente não vai entrar muito nesse mérito. Eu digo sempre, se a gente não começar a fazer dessa maneira, gente, vai ficar todo mundo, achando que é louco, que as pessoas me procuram desesperada, que eu estou louco, isso é coisa da minha cabeça, invencionista. Gente, se você fosse inventar alguma coisa, você ia inventar coisa boa, né? Coisa ruim que eu não ia inventar. E tem coisas mirabolantes. Então tudo tem que ser muito pesquisado. Entender e dar voz e vez a essas pessoas para que elas se conheçam, inclusive, entre si e possam trocar ideias, né, a respeito do que tem acontecido com elas. Porque é uma vida, antes da consciência, é uma vida de terror. É uma vida de muito sofrimento. Pessoas que dormem, vão dormir dentro do seu quarto, se deparam com o Grey o tempo inteiro, de cara ali, fica parado olhando. E é um desespero. Não entende. E eles não se comunicam. E a pessoa começa a desenvolver todos esses terrores. Assim como outras figuras. O Grey e o reptiliano, como eles dizem, pode ser um holograma, tudo é Grey. Pode ser, por quê? Porque nós já estamos acostumados com o Grey. Todos nós já estamos acostumados com o Grey. Se você ver, você vai ficar com... Mas existem linhagens bem feinhas, muito feias, que tem aparecido na hipnose. E as pessoas gritam, me tira daqui, desesperado. Quem que vai inventar uma coisa dessa? Coisa que eu nunca vi na minha vida, nem a pessoa. São seres que vêm. Assim como os próprios insetoides, né, que passam a mensagem para nós, que trabalham aqui no nosso planeta, nos ajudando. E que eles são muito feios. Quem é que gosta de inseto? Quem é que gosta de inseto? Ninguém gosta de inseto. Então mata.
Então, só ele aqui que estuda inseto. Mas ninguém gosta. Botaram na nossa cabeça. Né? E até tem o MIB, né? O filme que faz aquela coisa ruim, né? Aquela coisa toda, que é para você ver um inseto. E eles têm um trabalho muito forte no nosso planeta, nos ajudando. Eles não têm um compromisso, é o que eles disseram, hein, gente? Eu estou falando aqui, não sou eu, Cássia, não. É a informação que a gente retira através da hipnose. Que eles estão aqui, não tem um comprometimento espiritual, mas tem um comprometimento pessoal, para que a gente possa enxergar as coisas de uma maneira mais bela, mais harmoniosa. É nesse sentido. Eles não influenciam como os que têm a ver com a luz, com o comando de luz, nessa parte da espiritualidade. Já os arcturianos aparecem muito também na hipnose, tendo a ver mais com a cura planetária, trazendo para nós as descobertas de instrumentos, coisas que eu nunca vi na minha vida, que de repente passam as informações e você dá ali um pouco, então, lá na frente você está vendo uma coisa acontecendo. Né? Então, lá, quando eles levam a pessoa lá, o planeta mostra-se vermelho e de muitas cores. E cores de nuances que a nossa visão de terceira dimensão não tem condição de ver. Que nós temos aqui a nossa tabela de cores. E que de lá veio então a cromoterapia. E outras tantas terapias alternativas que hoje temos aqui, né? E que vão promover a cura. Eu estou passando para vocês porque são muitas informações que vêm. E é muito interessante se você tem esse tipo de sintoma. Se você sente-se diferente, procure entender o que está acontecendo com você, que você pode, de fato, ser um contatado. O que a gente chama de... Eu coloco, assim, uma palavra missionário, não gosto dessa palavra, mas não encontro outra. Que são aqueles seres que estão aqui, de fato, encarnados, mas que servem a alguma linhagem. Ou é, de fato, um híbrido, que está aqui a serviço de alguma linhagem. Só que quando entra na densidade da terceira dimensão, esquece tudo. Ou passa por algumas outras encarnações para aprender a ser humano, que esse ponto também é importante. Para ajudar o ser humano, é importante entender o humano. Então, às vezes tem mais de uma encarnação. E gerou vínculo com os humanos, gerou vínculo kármico. E aí isso precisa ser trabalhado também. Então, nós precisamos entender, eles querem que a gente entenda que esses seres que estão a serviço aqui, normalmente não criam vínculo, procuram não criar vínculo. Então, por isso, não tem filhos, não se casam, não tem família. Boa parte. Até tem relacionamentos. Mas não geram vínculos, justamente para poder estar livre, para poder cumprir aquilo que vieram aqui fazer. Servindo essa ou aquela linhagem. Eu não gosto de dizer linhagem do bem e do mal. Eu lido com todas as linhagens dentro das sessões. Eu falo com reptilianos, com o Grey só uma vez. Eles se manifestaram, como eu disse, eles não se manifestam. Eu só perguntei para ele por que eles faziam isso com os humanos, de buscar, trazer, levar e fazer experiência. Ele falou assim, porque eu estou dando para vocês aquilo que vocês nos pedem. E nós somos bons. Nós não somos do mal, nós somos bons. E eu perguntei, bons para quem? Ele falou assim, bons para nós, é claro. Então, é nessa linguagem, entendeu? É como se eles fossem programados para fazer determinada coisa, vem, cumpre, vai e vai embora. Ele falou, vocês fazem a mesma coisa com os vossos ratinhos. Você vai lá perguntar. Né? Então, é nesse princípio. Tá certo? Bom, agora eu vou deixar de falar tanto nesse assunto, que eu já bati isso em outras palestras, e vocês se encontram também no meu YouTube, para falar apenas do livro, que é um livro que eu escrevi junto com o Chico Penteado, que é mais ou menos lá para 2008, 2009, eu tinha desistido de tudo isso aí, falei, não vou mexer com isso aí. E voltei a trabalhar só com hipnoterapia. Em 2011 o Chico me procurou dizendo que ele precisava da hipnose, isso e aquilo, que se eu não seguisse em frente nisso, que
os abduzidos e contratados iriam ficar sem pai e sem mãe, porque ninguém quer mexer nesse desespero. E aí eu entrei e falei, bom, agora eu vou. E aí nós escrevemos junto, na verdade ele escreveu o livro contando algumas das melhores sessões que eu tive no ano de 2011 e 2012. Não de toda a vida, porque realmente é muita coisa. E aí nós escrevemos esse livro juntos. É bem interessante, as histórias que estão aí são bem interessantes. Nós vamos desde reptiliano, Grey, conta a história do insetóide, do Paul Bodman, entramos em Ashtaran, arquiturianos, deixa eu ver que mais linhagem. Basicamente é isso. Tem de todo tipo de contato. E a abdução que vocês vão estar vendo através desse livro escrito ficou bem interessante. Não é lá no passado, até 83, só que acontecia nos anos 90. Isso é uma coisa que acontece diariamente. Tá certo? Só que as pessoas têm medo, às vezes, principalmente dos grandes centros, de dizer o que está acontecendo, porque vão ser taxadas como louca. A família já acha estranha, já não consegue conviver na família, vão passar a ser mais estranho. Então as pessoas se fecham em si mesmas e não passam as suas histórias. Então, eu não entendo nada de ufologia, é a primeira vez que eu estou ouvindo assim, mais detalhadamente sobre o assunto. A pergunta é, do que você vê com os seus pacientes, você consegue ter uma nítida e clara assim, visão do que é que eles querem? O que eles estão fazendo aqui? Né? E outra coisa, por que especificamente essa questão com os animais, esse sintoma, né, pós-contato da afeição com os animais? Veja bem, a gente não tem explicação dos sintomas e o porquê das fobias e dos medos. Isso eu não saberia te explicar. São sintomas que aparecem e pelo fato da pessoa se sentir sozinha e gostar de viver isolada, ela desenvolve esse amor pelos animais. É como se o animal tivesse uma importância maior do que o humano. Ela não consegue conviver com o humano. E com o animal, sim. Tá? Qual foi a outra pergunta? O que eles querem? Depende da linhagem. Né? As várias linhagens que operam aqui no nosso planeta nesse momento, pelo que vem pela hipnose, mostram os reptilianos interessados realmente no poder. Né? Que poder? Todo tipo de poder. Ele vai trabalhar diante da tua ambição. Interessa para ele as mentes brilhantes. Né? Não é isso, Chico? São brilhantes. Só brilhantes. Só interessa para ele as mentes, ele não vai atrás de qualquer coisa. Né? A não ser aqueles que estão aqui já conscientes que servem a eles, os humanos também interessam. Arrebanhar interessa. Esse é o jogo. Lembra que eu falei? Então ele vai na tua sintonia. Então se você tem uma sintonia de poder, de ganância, ou de riqueza, ou de coisas nessa natureza, você pode vir a ter, qualquer hora, dessa contato com o reptiliano. Tá certo? Que pode holografar, pode aparecer como um humano e de repente travestir, sair, virar na tua frente um réptil. Isso já teve casos relatados também para mim em sessão. Então, os reptilianos trabalham mais nisso. Interessam para eles, como interessa para toda a linhagem, levar, né, o local para si, para eles. Tá certo? Então, vão trabalhar nessa frequência. Os Greys é como se fosse... Eu não tenho muita informação de Grey. É uma coisa como se fosse meio robô que vem para fazer um trabalho. A serviço de quem? Muitos dizem que é serviço de reptiliano. E o reptiliano, em sessão, não confirma. Não confirma. Então, diz que não, que o trabalho é independente. Mas que eles vêm fazer um trabalho para desenvolver toda a parte genética, tudo aquilo que a gente já falou no começo. Os insetoides também participam aqui, ajudando na evolução pessoal do próprio planeta, na harmonia, uma série de coisas. Os anfíbios também, com bases subaquáticas, também em diversos locais do planeta, também trabalham na nossa evolução. Vamos dizer assim, seria mais do bem, se é que se pode dizer uma coisa assim. Mas
mas também não tem muita preocupação com a evolução espiritual. A evolução espiritual estaria mais na linha chamada dos nórdicos mesmo, né? Eles trabalham nessa sintonia e são seres que na hora do contato não tem uma aparência física. Eles holografam algumas coisas normalmente lindos, maravilhosos, mas vêm em forma de luz. Os demais não. Os contatos com Grey, os anfíbios, cetóide, reptilianos, eles vêm na forma, digamos, original, que é a que a gente conhece. Pode ser holografia? Pode. A pessoa que está submetida à hipnose pode estar sendo veículo de holograma, de uma série de coisas? Pode. Pode, porque eles têm uma tecnologia, um conhecimento maior, a hipnose maior do que a minha, do que as técnicas que eu conheço, pode tudo. Tá? Então dizer que é 100% que está ali é um reptiliano ou um Grey, não, pode ser que não seja, pode ser que seja outra linhagem, pode ser que seja outra, não importa. Isso pode ser, naquele momento, a pessoa pode estar sendo comandada por qualquer coisa que tenha interesse por manipular aquela pessoa. Agora, não pode ser invenção, porque a pessoa sob hipnose, ela não tem condição de inventar nada. Ela pode inventar antes, vem com a história pronta, como eu disse. E esses casos, normalmente, para mim, não tem muito interesse. Mas quando você coloca a pessoa em hipnose profunda, quem comanda ali sou eu. Então ela pode inventar até ali. A partir dali ela vai relatar o que ela está vendo. Né? Então, por isso que a diferença, vamos dizer assim, né? Que a gente pode estar dizendo. Agora, quando a pessoa vem muito com a história pronta, começo, meio e fim, você vê que aquilo ela já pegou por telepatia, ou alguém foi lá e foi o espírito obsessor mesmo, brincalhão, alguma coisa assim. E tem muita gente passando, né, gente? Canalização, e muita, né, mensagem disso e daquilo, que veio de não sei na onde, tá? Isso aí a gente precisa, na internet, a gente tem que tomar muito cuidado. E de repente você começa a ouvir as histórias, de repente você começa a ouvir alguma coisa vinda na tua cabeça para ir em um determinado lugar, aí você vai, você que já está meio imbuído dentro dessa história, toma cuidado, porque você pode estar sofrendo um processo de hipnose por várias linhagens, que levam as pessoas a fazer coisas que Deus duvida. Muitas das coisas que acontecem de violência urbana, que a gente vê, e as pessoas depois não lembram, são veículos de alguns desses seres. Tá certo? Porque quanto mais o caos, melhor, né? Mais fácil de controlar. Tá certo? Quanto mais medo nós tivermos de nós mesmos e de tudo, mais fácil o controle. Tá certo? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com tudo que a gente, nesse momento, e a partir de agora, né, segundo o que eles dizem, a partir dessa subida de vibração do planeta, o planeta está, as linhagens dizem que é o último planeta a ser confederado, a evoluir, ou evolucionar, ou subir de vibração, né, o planeta Terra, e que junto com isso, a partir de uma determinada data, as coisas vão ficar mais fortes. Então, que em casos de loucura vai surtar essa coisa de repente, o terrorismo, as coisas dessa natureza, quer dizer, as pessoas que, o psicopata, vamos falar a palavra, né, está cheio hoje, muita gente vai surtar, tendo esses tipos de atitude que a gente tem visto por aí. Isso vai crescer muito por causa da própria elevação da vibração do planeta, não aguenta a pressão, muitos desencarnam, é crescente o número de câncer ou de pressão alta, enfim, várias doenças, que também vai acelerar, e é um processo que eles disseram que é o que vem pela frente, vamos dizer assim, esse processo, a partir dessa subida de vibração, de frequência, né? Mas essa pressão, o dia que parece que é curto, que a gente não consegue fazer nada, porque está tudo muito acelerado, essa tendência de coisa vai deixando as pessoas muito mais alucinadas, né? E aí tem que tomar muito cuidado nessa hora, aonde você vai colocar a sua cabeça, né? Para quem você vai fazer qualquer tipo de comentário, principalmente em relação a esse assunto, né? Eu digo sempre que eu vejo muito no Facebook as pessoas
colocando muito imagem de Grey, muita imagem reptiliana, já está uma coisa assim, parece uma epidemia, né? Então eu acompanho essas pessoas, é muito jovem, eu fico muito receosa com o jovem, que está meio perdido nesse assunto, porque também ele não vê casos novos, né? Fica só parado nos antigos, e ele fica meio sem noção do que está acontecendo com ele e uma série de coisas. Então, aí eles passam para a adoração e começam a colocar imagem disso, imagem daquilo, imagem de Grey. Então eu digo para as pessoas, a frequência vai atrair o seu campo de vibração. Então, se você começa a mostrar esse tipo de adoração por esses seres, depois não adianta chorar, porque eles estão buscando a verossemelhança, porque tem um plano, tudo tem um propósito. E o propósito, de fato, é eu ganhar campo, né? Então eu vou buscar aquilo que é semelhante a mim. Então, humanos, qualquer pessoa pode ser abduzida e qualquer pessoa pode ser contatada. Entendeu? Quanto mais você fala, quando você fala no assunto, quando você lê no assunto, pensa no assunto, eles se aproximam, se interessam, porque é o que interessa para eles. O ser humano comum, vamos dizer assim, mais simples, mais humilde, aquele lá do campo, talvez interesse para a pesquisa genética. Vai falar e ninguém vai acreditar, porque é muito simples. Então, entra dentro disso, tá certo? Bom, mais alguma pergunta? Oi, pois não. Digamos que a pessoa não queira mais assim, ter esse tipo de contato. Como é que resolve isso? Assim, de uma certa forma a pessoa foi escolhida, mas digamos que no caso dela ela não quer, e aí como é que faz? Impera a minha vontade. É a minha vontade. Se eu tiver consciência, sem consciência, não. Eles vão me atazanar até eu ter consciência, isso aí entender. Mas o dia que eu tenho consciência, ou mesmo na hipnose, eu tive caso de uma moça que era retirada todos os óvulos, ela viu e depois foi mostrado para ela os híbridos, os filhos. Né? E ela não quis, ela falou, não, eu não quero isso, não são meus filhos, e eu não quero que retire mais de mim os óvulos. A partir do momento que você fechou, eles respeitam. E aí você não é mais importunado, vamos dizer assim, no caso da abdução. Contatado não. Contatado já vem, pelo que vem na hipnose, as pessoas já vêm pré-compromissadas com determinada linhagem, e aí não tem como. Ou segue dentro daquilo, ou não vai ter vida longa aqui. Ficar aqui e usufruir da terceira dimensão e daquilo que você se perde aqui, das distrações e das coisas chamadas boas da terceira dimensão, não fica. Tá certo? E essas pessoas também, boa parte delas tem uma saúde já delicada. Por quê? Além da pressão normalmente arterial ser baixa, porque é uma energia muito forte naquele corpo. E normalmente o corpo físico não aguenta. Então a pessoa tem realmente algum tipo de problema físico, de algum sintoma, alguma doença, alguma coisa que tem que conviver. Tá certo? E também há os casos, por exemplo, os que conseguem nascer, algum óvulo que ainda ficou, né? São crianças que a mãe tem parto difícil, eles morrem no parto, morrem logo depois. É verdade isso é pesquisa também, gente. Parece incrível, mas é verdade, porque eles não querem a proliferação, não querem o contato com o humano. Tá certo? E é isso. O caso de ser vegetariano também é a mesma coisa. Eles procuram ter uma alimentação mais frugal, para manter a densidade do planeta. Tanto quem segue uma linha como qualquer linha. Eles vão buscar essa parte da alimentação muito preocupada com isso, para manter o equilíbrio do corpo o mais limpo possível de energias densas, vamos dizer assim, do plano nosso da terceira dimensão. Mais alguma pergunta? Assim, eu queria saber se pessoas que já tiveram acidente de trauma, que atingiram a cabeça, tudo, ficou em coma, depois voltaram, fizeram cirurgia, claro, foi posto pino, tudo,
voltaram. Eu digo isso porque eu tenho duas pessoas que eu conheço. E elas são muito diferentes. Então, eu entro nesse caso muito e fico perguntando, é coincidência? Então, pós-cirurgia, depois da cirurgia, eles são diferenciados, assim, eles têm, como fala, paranormalidade mais aberto, visão mais assim, tudo é diferente. Então, eu queria saber se pode ocorrer na hora da cirurgia, nesse estado, enquanto eles estão em hospitais. São casos que os médicos relatam, não tem mais jeito. A pessoa já foi, só que depois a pessoa volta. Então eu quero saber se pode ter interferência desses seres ali naquela hora. Boa pergunta. Por quê? O que acontece, por exemplo, é mesmo como se a pessoa estivesse se submetendo à hipnose. Entendeu? Então ela leva uma vida aqui, no dia a dia, as distrações, as coisas, tem os sintomas, tem alguns flashes, alguns sites, alguma coisa, mas não leva a fundo, ela se deixa levar no dia a dia na correria. Na hora que eu pego essa pessoa fora dela, através da anestesia, então é o momento que eu posso trabalhar e botar alguma coisa ali. E principalmente quem passa por EQM, né, também tem isso. E acaba desenvolvendo essas faculdades, começa a ter uma compreensão. Por quê? Porque nesse estado alterado de consciência ele visita outras, digamos, dimensões, uns paralelos, coisas que ele não tinha até então pela correria do dia a dia, esse tipo de contato. Podia ter em sonho e tudo, mas eu sonhei, não como uma coisa real, vamos dizer assim. Então, aparece muito caso para mim de pessoas que se submeteram a anestesia, cirurgia, ou mesmo EQM também, e que depois, a partir daí, começam a ter essas visões, lembram de algumas coisas que viram e passa a ter uma vida completamente modificada. É como se aquela cirurgia, ou aquele acidente, ou aquilo que aconteceu com a pessoa foi um mecanismo que eles arrumaram, de alguma maneira, para entrar em contato com aquela pessoa. Então, não que todos os casos, logicamente, vão ser isso, né? Mas eles tentam, de todas as formas, durante a vida da pessoa, entrar em contato. E aí, quando ele percebe que existe muito susto, muito medo por parte daquelas pessoas, eles recuam e ficam ali esperando o melhor momento para que aquilo aconteça. E eu digo sempre para a pessoa, até conversei com uma moça que veio me procurar aqui, é mais fácil junto. Então, junto comigo é mais fácil. E a gente já tem todo um trabalho direcionado, que a gente vai estar sabendo lidar com aquela situação, para colocar aquela pessoa em contato com aquele ser que quer se manifestar. Em dois é mais fácil. Sozinho é complicado. Eu desconheço alguém que tenha vamos dizer assim, não tenha essa coragem de fazer isso. Mas eu posso dar uma dica para quem quer fazer contato. Certo? É infalível. Muita coragem. Claro que vai fazer contato quem é contatado, né, gente? E aqui tudo porque tudo nós já falamos, né? Não tenha dúvida. Então, tira fora a mente racional, tenta dar uma esvaziada na cabeça, não pense em nada. Para 5 minutos, todo dia no mesmo horário. Todos os dias no mesmo horário. Eles entendem muito a linguagem da repetição. Tanto uma linhagem como outra. Vocês veem que nós temos aqui para nós, quando você quer alguma coisa mesmo na religião católica, vamos dizer, nós temos uma novena. Fica 9 rezando, tem o terço, repetindo, treinar a fazer o contato. Então eu tenho que parar todos os dias, no mesmo horário, e dizer, eu estou aqui para o contato. Estou aberto para o contato. Pode fechar o olho, de olho aberto, de olho fechado. Vá fazendo isso. Claro que cada um vai ter um tempo. Se você é muito medroso, mesmo fazendo exercício, não vai acontecer. Mas se você é corajoso,
pode ter certeza que você vai ver alguma coisa, vai ter contato, ou pelo menos a luz vai acender, alguma coisa vai acontecer. Vocês vão perceber. Eu passo isso para as pessoas, e as pessoas fazem e depois vêm me contar. Claro que toda gente que está dentro do foco, na verdade. Isso vai acrescentar, acrescenta-nos nós, enquanto pessoas em evolução, vai nos acrescentar alguma coisa? Então, ela perguntou se isso vai acrescentar em nós alguma coisa. Nós não estamos falando aqui em acrescentar, nós estamos falando em contato para quem é contatado. Se você é um contatado, se você é um contatado, você vai abrir um canal de conexão para entender o que você está fazendo aqui. Isso são aquelas pessoas que passam todos aqueles sintomas que nós já falamos aqui. Tá certo? Logicamente que esse tipo de seres que estão aqui no trabalho, eles estão enquanto para a nossa evolução, com certeza. Por que um espírita incorpora um médium, ou canaliza, ou faz psicografia? Para acrescentar alguma coisa, certamente. Na verdade, esses seres estão aqui para nos dizer alguma coisa, para passar algum tipo de informação. Mas no caso, nós estamos falando de contatado, tá? Então, a música é uma sintonia fina com os seres, digamos, mais afinada com essa frequência. Então, a música também é uma forma como se fosse um mantra, de promover essa conexão. Tá certo? Eles fazem o som, exatamente. É uma forma de emitir o som através da música. Então, a música também é uma coisa que eleva a frequência. Depende muito de quem você quer contatar. Não adianta ficar meditando, rezando e falar música se você quer contatar um reptiliano. Não tem conversa. Tá? Então, eu agradeço a presença de vocês. Vamos agora.